Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Especial da Semana Santa. Querido irmão, querida irmã, hoje é segunda-feira da Semana Santa, segundo dia da Semana Santa. Nesta segunda-feira o Evangelho encontra-se em São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Jesus vai a Betânia. E entrando em Betânia, quando ele estava na casa de Lázaro, quando estava em Betânia, Jesus, junto com seus apóstolos, percebe que uma mulher chamada Maria entra naquela sala, entra naquele local de refeição com um vaso de alabastro, um vaso de perfume de nardo puro, que valia 300 denários. Jesus percebe que aquela mulher quebra o vaso de alabastro, derrama todo o perfume na cabeça de Jesus. E depois, Judas Iscariotes diz: Senhor, isso é um desperdício. Poderia ser usado para ser entregue aos pobres, poderia ser usado para fazer caridade. Jesus disse: o que esta mulher fez foi um gesto de amor, que será recordado por todos os lugares durante todo o tempo. Ela antecipou a minha morte. Esse evangelho é belíssimo. Na segunda-feira, Jesus vai a Betânia. Veja, ontem nós refletimos no domingo que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. E aqui tem uma grande característica de Jesus. Quando as pessoas queriam fazer Jesus rei, quando as pessoas queriam fazer Jesus um grande líder político, um grande líder social daquela época, normalmente Jesus ia ao deserto. Normalmente Jesus ia à montanha, Jesus ia rezar. Normalmente Jesus ia a outra cidade. Quando queriam glorificar Jesus, Jesus não aceitava a glorificação humana. Ele ia para um lugar para rezar, para não perder, para não se esquecer daquilo que ele era. E no dia de hoje, na segunda-feira, Jesus vai para Betânia. Naquela época, as cidades eram cercadas por muros para proteger aquela cidade contra a invasão de povos inimigos, e as cidades também eram cercadas para que as pessoas que eram enfermas, doentes, eram consideradas pessoas impuras, e elas ficavam fora dos muros. Então, aos poucos, os leprosos, as pessoas que eram excluídas da sociedade, ficando fora do muro ou fora dos muros, elas começavam a formar como se fosse um pequeno povoado, uma pequena vila. E fora de Jerusalém formou-se uma vila de leprosos. O nome desta vila de leprosos era Betânia. Então Betânia, e aqui é uma dedução óbvia, era um local pobre, de pessoas sofredoras, de pessoas que eram excluídas da sociedade, um local de pessoas que sofriam. Jesus, depois de ser praticamente glorificado pelos homens, na sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus não continua em Jerusalém. Jesus não vai com os poderosos e grandes daquela época fazer um grande banquete. Mesmo que Jesus tenha visitado a casa de Zaqueu, Jesus tenha dialogado e tenha visitado a casa de Mateus, que era Levi, que era também um cobrador de impostos, Jesus vai a Betânia. Indo a Betânia, ele entra na casa onde estava Maria. O texto diz: havia um vaso de alabastro. O vaso de alabastro, aquela era uma porcelana fina. E o alabastro é um perfume feito de nardo puro. Quando a Bíblia diz nardo puro, a Bíblia usa uma palavra em grego chamada pistikos. Pistikos significa puro, e esse puro é puro como a fé. Então o texto diz que aquele nardo, aquele perfume, ele era tão puro que ele podia ser comparado à fé. Ou seja, era algo de grande valor. 300 denários, o texto diz que era o valor daquele perfume. Naquela época, cada funcionário recebia por dia um denário. O denário era o valor de um funcionário. 300 denários, você pagaria uma pessoa por 300 dias, ou você poderia ter 300 funcionários por um dia. Ou seja, era praticamente o salário do ano todo. Imagine aí, quem está no Brasil agora, um salário é R$1.000, então 300 denários era aquilo que a pessoa recebia praticamente o ano todo. O ano todo. Então nós podemos colocar ali R$12.000. Mais ou menos R$1.000 por dia, então ali nós tínhamos R$12.000. É um valor considerável, em torno de 10, R$12.000. É um valor considerável. Na época de Jesus,
Possivelmente valia até muito mais. Então aquela mulher pega aquele vaso de alabastro que tem muito valor, ela quebra aquele vaso de alabastro e ela derrama todo o perfume na cabeça de Jesus. Duas realidades. O que significa derramar o perfume na cabeça de Jesus? Quem que era ungido na cabeça? Era ungido na cabeça o rei. O rei recebia o óleo na cabeça. Ele era rei. Ontem, no domingo, nós vimos que Jesus era rei. Por que Jesus era rei? Porque ele entrou na cidade com transporte público, ele entrou na cidade montado em um animal, aquilo que acontecia apenas com os reis. Hoje, na segunda-feira, Jesus é ungido na cabeça. Quem que era ungido na cabeça? Quem era rei. Sem dizer uma palavra sequer, aquela mulher diz o mesmo que São Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Aquela mulher, sem dizer uma palavra, ela estava dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Ela estava dizendo que Jesus era rei. Por que ela quebrou o vaso de alabastro? Porque ela não queria guardar nenhuma gota, não queria guardar nada para ela. Ela queria dar tudo e derramar todo o perfume na cabeça de Jesus. Veja, não guardou um pouco para comprar pão, não guardou um pouco de reserva para os seus filhos, não guardou um pouco para o futuro. Ela derramou todo vaso de alabastro na cabeça de Jesus. Existe um pensamento que é belíssimo da Sagrada Escritura que diz assim: Deus não se deixa vencer em generosidade. Tudo aquilo que o ser humano faz de bom, Deus vai fazer muito mais por cada um de nós. Como que Deus poderia pagar o gesto desta mulher? Como que Deus poderia retribuir um gesto de tanto amor? Aquele perfume, seguramente, o texto diz que era guardado para a sepultura de Jesus. Aquilo valia muito. Ela poderia fazer muita coisa. Estava em um local pobre. Possivelmente tinha suas dificuldades financeiras. Como que Jesus poderia pagar? Como que Jesus pagou esta mulher? Na cruz, e aqui nós estamos na última semana, na cruz não havia um vaso de alabastro. Na cruz havia um coração. E esse coração, como vaso de alabastro, ele foi rasgado, ele foi quebrado, ele foi aberto. E do coração de Jesus não jorrou o perfume, do coração de Jesus jorrou sangue e água. Aquela mulher deu um vaso com perfume puro. Jesus deu um coração que jorrou sangue e água. A água que significa o batismo. O batismo nos une, nos insere, nos faz como se fosse um link, uma conexão com Jesus. E a Eucaristia que é o sangue que permite a cada um de nós, já aqui na Terra, a viver a eternidade, já aqui na Terra, a estarmos profundamente unidos com Deus. Aquele perfume espalhou um odor, um cheiro que seguramente se espalhou por toda a casa. Na cruz, o cheiro, o odor, era o odor do Espírito Santo. Querido irmão e irmã, o perfume foi um presente para Jesus. E aquilo que Jesus realizou na cruz é um presente a cada um de nós. Que Deus nos ajude, a exemplo daquela mulher, a dar o nosso melhor a Deus. O melhor a Deus, duas coisas aqui muito práticas para encerrarmos essa reflexão. O melhor que nós podemos dar: aceitar, ouvir, viver os ensinamentos de Deus. Viver os ensinamentos da igreja, os ensinamentos oficiais da igreja de 2000 anos. Os ensinamentos da igreja que nos levam à santidade, os ensinamentos da igreja que nos conduzem à vida eterna. Outra coisa que nós podemos, além de romper com o pecado e viver os ensinamentos da igreja, é dar mais tempo para Deus. Nós perdemos muito tempo com entretenimento, muito tempo com vídeos que não levam a nada, muito tempo com mídias sociais. Gaste mais tempo com Deus, fique mais tempo com Ele, e você estará oferecendo o seu perfume, o seu melhor a Deus. Nesta segunda-feira, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ajude a ser fiel e a dar o seu melhor para Deus. Por intercessão de Maria Santíssima, que Deus te abençoe e te proteja, que Deus te ajude você a celebrar com nós, cristãos católicos do mundo todo, a ressurreição do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tanto que esperou pudesse um dia chegar bem perto, dizer
ultrapassou toda medida, não lhe bastando meros preceitos, lágrimas, perfume que acolhida, nem se importando com preconceitos. Ela muito amor, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Se ninguém ousou dizer bem claro o que pensava daquele gesto, ele revelou como era raro esse carinho tão manifesto.